Vamos para a nossa aula de hoje, falando sobre a luz do contexto. Tá vendo aí? Eu fiz questão de colocar uma luneta, né? Eu acho que esse aparelho chama luneta. A luneta tem essa capacidade de enxergar de maneira ampla, né? De maneira longínqua, de enxergar da além do céu natural, desse primeiro céu, de enxergar o universo da além de nós. Então, eu coloquei essa luneta exatamente para falar com você sobre o que é a pregação quando a gente está preparando ela. Nós precisamos desenvolver um método, um meio, um mecanismo de enxergar muito mais além do que o texto que nós lemos. Muito mais além do que as palavras que você está enxergando na Bíblia ali. Você precisa ver todos os detalhes que servem, inclusive os sinais ortográficos, inclusive, eles não podem ser desprezados. Um pregador, quem vai preparar um sermão, tem que prestar atenção sim nos detalhes, com uma lupa, investigar o texto. E é por isso que eu quero falar para vocês das ciências que nos ajudam a isso, a investigar, a compreender o texto na sua magnitude. E a primeira ciência que eu quero dizer aqui é a hermenêutica. Nós falamos um pouco sobre exegese na aula de ontem, mas eu queria começar aqui esse momento falando da hermenêutica, que é a ciência ou a arte e técnica de interpretar corretamente a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. A hermenêutica, ela vai se valer, queridos, de métodos, de princípios de interpretação que, seguindo à risca desses princípios, esses métodos, nós conseguimos alcançar uma interpretação idônea, uma interpretação coerente, uma interpretação verdadeiramente bíblica. O que seria a exegese? Como eu comentei ontem, a exegese seria você praticando a hermenêutica. Então, como seria? A hermenêutica te dá os métodos, te dá as ferramentas, te dá a forma como você tem que fazer. Ela te diz, é a teoria. A exegese é quando você pega essa forma, pega esse método, senta na sua cadeira lá, na sua mesa e começa a aplicar isso na prática. Então, seria essa a prática da hermenêutica. Ok? Assim como a homilética, nós estaremos preparando o sermão, e a pregação seria a prática do sermão que nós preparamos. Entendeu? Então, a hermenêutica é a ciência que vai nos dar as diretrizes para uma interpretação coerente e bíblica. A exegese nos dá ali a atitude de praticar o que a hermenêutica nos fala. É a prática da hermenêutica. A homilética é a arte de preparar o sermão dentro dos padrões que nós estamos vendo. E a pregação é a prática de pregar, de colocar em ação aquilo que você preparou na homilética. Gente, fez sentido para você essas definições? Tem que estar claro para você, porque é isso que um pregador faz. Às vezes as pessoas pensam que pregar é só subir no altar e vamos abrir a Bíblia e falar. Não, gente. Uma pregação, ela precisa começar muito antes, assim como nós falamos ontem. É por isso que eu vou colocar aqui de maneira bem mais simples para vocês aqui. Hermenêutica é a ciência que estabelece princípios, leis, métodos de interpretação. Então, existem regras, existem leis, assim como em português tem a ortografia. Você vai dizer, por exemplo, o português manga, é um exemplo. Nós temos diversas formas de interpretar manga. Então nós temos a ortografia que rege as regras, né, que tem as regras de como falar de maneira correta, coerente. Então, da mesma forma, para interpretar a Bíblia, nós temos isso. A exegese, como eu disse, é esse estudo sistemático, porém, ela esclarece, ela é a prática dessa hermenêutica, e a homilética é a comunicação do texto bíblico. Eu preparo e prego ele. Então, espero que esteja bem claro, porque agora eu vou dar para vocês aqui, em cada uma dessas, eu vou dar um tempo, um time, para você tirar um print, tá certo? 5 regras de uma hermenêutica bem feita. Então, nós vamos falar disso aqui agora. Eu quero que você vai tirando o print e vai colocando aí e salvando. Primeiro, pode tirar o print disso aí, dessa tela, porque você precisa saber essa primeira regra. É preciso... Opa, peraí, volta lá. A primeira aqui, eu pulei aqui.
Primeira coisa que é necessário saber, antes de falar das 5 primeiras regras, tem uma que é notória. Se alguém te perguntar como interpretar a Bíblia, qual a principal forma de interpretar a Bíblia, você vai responder: a Bíblia é interpretada pela própria Bíblia. Ok? Por isso que nós precisamos ter um conhecimento abrangente. Quem está fazendo o curso de teologia conosco percebe que em cada livro que nós estamos estudando, nós estamos vendo, por exemplo, a divisão do livro, nós estamos vendo quais são os versículos-chave, a palavra-chave, qual foi o propósito pela qual aquele livro foi escrito. Tem livros, por exemplo, que já tem um propósito claro. Para falar a verdade, é o livro de Provérbios, que ele já lá, no seu primeiro capítulo, ele já fala por que ele escreveu. Salomão já vai falar lá em Provérbios. Mas em outros livros você só vai conseguir entender o propósito do livro quando você lê o livro, quando você estuda sobre o livro. Então, você precisa entender que cada livro teve um propósito, teve algo específico pela qual aquele livro existe. Então, ele vai servir de base para explicar o que os outros livros dizem. Então, o que nós precisamos compreender aqui, a Escritura é explicada pela própria Escritura, ou seja, a Bíblia é a sua própria intérprete. Então não é o pastor Patrick que interpreta a Bíblia, não é o pastor Johnny, que deve estar com a gente aí, que interpreta a Bíblia, não é a missionária A ou B, não é o evangelista A ou B, é a própria Bíblia. Então, diante dos termos mais complexos, diante dos assuntos mais complexos, onde você vai procurar primeiro resposta para eles? Na própria Bíblia. Não tem uma outra fonte. As outras fontes, elas nos auxiliam para ampliar alguns elementos de compreensão, mas quem interpreta é a própria Bíblia. Beleza, gente? Dito isso, vamos para a primeira regra. A primeira regra é a seguinte: é preciso, o quanto seja possível, tomar as palavras em seu sentido usual e comum. É preciso, quanto for possível, tomar as palavras no seu sentido usual e comum. Vai ter alguns momentos, por exemplo, que a palavra vai mudar o seu sentido, né? Então, no aspecto de usual e comum para o sentido literal. Mas todas as vezes que for possível, e que na realidade são quase todas as vezes, né, que você vai ler o texto bíblico, você vai interpretar ele de maneira usual. É tanto que Apocalipse é um dos livros que é o livro que mais tem linguagem figurada. Mais linguagem figurada. E essa vai ser a temática de Apocalipse, a maior dificuldade de hermenêutica, de exegese de Apocalipse, porque alguns vão dizer o seguinte: Apocalipse, ele tem 15% ali de linguagem literal. 85% são linguagens de metáforas, de parábolas, enfim. Então vai ter muita dificuldade quanto a isso. Alguns intérpretes vão interpretar Apocalipse de uma maneira literal, por exemplo, lá na grande tribulação, todas aquelas coisas que acontecem, aqueles fatos. Outros vão interpretar de uma outra maneira, entendeu? Então, vamos aqui para um exemplo de Gênesis capítulo 6, verso 12. Vamos pegar aqui a palavra carne como uma palavra para o nosso exemplo. O sentido usual e comum, que é o sentido que nós precisamos sempre buscar encontrar no texto, a palavra carne, ela no sentido usual é pessoa. Mas no sentido literal é tecido muscular, é carne, é o bife, né? Então, você precisa entender, quando a Bíblia está dizendo carne, é óbvio que tem uma das regras que vai falar para a gente ver a frase por completo. Mas nós precisamos compreender, em primeiro ponto, carne, aqui é tecido muscular ou é um sentido plural, no sentido de pessoas. Também tem um sentido de pecado, que aí vem também dentro do sentido de metáfora, a carne, o pecado. Então o salário do pecado é a morte, é a prática do pecado na carne, o desejo da carne, a vontade da carne, concupiscências da carne. Então nós precisamos ter muito claro o que cada palavra está definindo naquele momento. Segunda regra, é de todo necessário tomar as palavras no sentido que indica o conjunto da
eu pego a palavra no sentido pessoal, mas eu pego essa palavra e vejo o que ela está definindo. Mas eu não posso tirar ela da frase, eu preciso pegar essa palavra no sentido geral da frase. Então, aí tem alguns exemplos. Fé, em Gálatas 1:23, significa crença, ou seja, uma doutrina do Evangelho. Em Romanos 14:23, significa convicção. Eu tenho convicção daquilo que vai acontecer. Graça, Efésios 2:8, significa misericórdia, bondade de Deus. Graça em Atos 14:3, significa pregação do Evangelho. Aí, novamente, carne, em Efésios 2:3, significa desejo sensuais, como nós falamos que tem essa conotação. Em 1 Timóteo 3:16, forma humana. E em Gênesis 6:12, pessoas. Olha como vai ter os sentidos, os significados mudando de acordo a frase ou de acordo com o seu contexto. Por isso, eu digo novamente, todo texto sem pretexto, sem contexto, vira pretexto para heresia. É uma regra básica aí, que quem já fez teologia sabe de qual e sabe de teatro. Terceiro, é necessário tomar as palavras no sentido indicado no contexto, que eu acabei de citar agora a frase. Então, os versículos que estão antes e que estão depois do texto, que precisa ser estudado. Então, se eu leio um capítulo 3, eu tenho a obrigação, não é se der, eu tenho a obrigação de ler no mínimo o capítulo 2 e o capítulo 4, porque é o contexto geral. Por exemplo, quem já leu a parábola do filho pródigo? Quem já abriu lá em Lucas capítulo 15 e a partir do verso 11, né? 11, vai falar da parábola do filho pródigo. Aí a pessoa lê e prega sobre a parábola do filho pródigo. E às vezes nem percebe que a parábola do filho pródigo está entre duas palavras, está entre ou está no final de mais duas parábolas que está dizendo do mesmo contexto, que é da 100 ovelhas e a da dracma perdida. Ali, Jesus está falando para os fariseus, né, que se achava bambambam pelo fato de serem israelitas, cumpridores da lei. E aí Jesus está dizendo exatamente nessas 3 parábolas sobre que os últimos seriam o primeiro. Os últimos seriam o primeiro. Então, se você analisar essas 3 parábolas, olha a situação. Não sei se você já percebeu isso. Na parábola da dracma perdida, a mulher perde e ela dá seu jeito, mas ela encontra a dracma. E quando ela encontra, ela dá uma festa. Na parábola das 100 ovelhas, o pastor vai atrás de uma e deixa as 99 no aprisco. Mas na parábola do filho pródigo, o pai não vai atrás do filho pródigo. Isso é porque qual ensinamento, o que está por detrás de situações como essa? Sendo que não deveria ir atrás do pecador, do perdido, existe uma lição nisso. Mas essa lição a gente só consegue aprender essa lição se eu ler as 3 parábolas e começar a cruzar as informações das 3, que é o mesmo contexto. Deu para entender? Então, uma lição de casa, vai lá nessas 3 parábolas e pesquise lá, leia as 3 e depois me fale, manda mensagem falando que você compreendeu. Você vai surpreender com isso. Então vamos lá, 4ª regra. É preciso levar em consideração o objetivo ou o desígnio do livro ou a passagem em que ocorrem as palavras ou expressões obscuras. Vai ter inúmeras palavras obscuras, de difícil entendimento. Então, você precisa compreender qual o objetivo que o autor escreveu. Qual foi o desígnio? O que é essa passagem? Qual a finalidade? Por exemplo, essa passagem de Lucas 15. Por que Jesus narrou 3 parábolas praticamente iguais? Quase iguais, se a gente for olhar a grosso modo. Está tudo falando de pessoas que se perderam, se for olhar uma aplicação rápida aqui, mas tem um sentido, tem um porquê, entende? E cabe a nós, que vamos pregar, descobrir o porquê. Jesus fez questão de contar 3 histórias com finalidades bem parecidas.
Então, eu preciso perguntar, quais são os propósitos desse conjunto de parábolas? Qual o propósito desse livro? Por que Salomão escreveu Provérbios? Porque Esdras fez questão de escrever novamente as histórias que o profeta Natan e Gade havia escrito lá em Reis. Qual a finalidade de Esdras ter feito isso? Por quê? Qual foi o objetivo? Então, a gente precisa ter essa visão bem ampla. Quinta regra: é necessário consultar as passagens paralelas. Quem fez livros poéticos agora vai lembrar do que eu falei de paralelismo bíblico, né? Nós comentamos sobre isso. Então, as passagens paralelas, as passagens que caminham juntos, né? São elas que fazem referência à outra, às vezes por contradição, às vezes somando o sentido de uma da outra. Jesus sempre vai usar expressões: na verdade vos digo, uma afirmação de uma sentença anterior. Então nós precisamos compreender sobre paralelismo bíblico. Então temos paralelismo de palavras, de ideias, de ensinos, temos isso. Agora, estudar paralelismo, nós não vamos entrar agora nesse mérito, porque senão a gente vai perder o foco da homilética, que é o que nós estamos propondo aqui. O que eu quis aqui trazer para vocês, que eu falei assim, eu vou trazer essas informações também hoje, porque toda pregação, gente, precisa ter, sim, uma excelente exegese, usando de uma maneira muito clara todas as regras possíveis da hermenêutica. Todas as regras que você tiver em suas mãos. Por isso, compre livros, compra léxico. O que é um léxico? É um livro que traduz, por exemplo, o grego para a gente, palavras que a gente pode consultar qual é o grego dela, ou qual é o hebraico dele, ou livros que falam sobre a geografia de Israel. Então, quem tem feito teologia com a gente aqui, tem percebido que a cada matéria que nós iniciamos, nós nos surpreendemos, não é isso? Talvez quem está estudando está percebendo o quão é importante ir além da informação que descrita no versículo.